Cuidados com a cesárea. Bom, muito diferente do que muitas mulheres, né, de antigamente dizem. Depois que você passa por uma cesárea, alguns cuidados devem sim ser tomados, porém, muitas coisas podem ser feitas. Sabe como? Você pode, por exemplo, lavar o seu cabelo depois que você teve um parto cesárea, você pode sentar, você pode caminhar, você pode comer ovo. Sim, muitas mulheres acreditam que você não pode comer ovo por conta da cicatriz, que interfere na cicatrização aí da cesárea. Mas isso é mito, tá? Você pode comer tudo que você quiser, com cautela, é óbvio, porque a cesárea ela é uma cirurgia, então seria bom você estar evitando aí alguns alimentos que podem te causar um mal-estar, por exemplo, como gases, tá bom? Mas antes de tudo isso, eu vou falar sobre alguns cuidados um pouco mais específicos em relação à cesárea. Então vamos lá. Os cuidados, eles se iniciam o quê? Logo após o parto e eles continuam durante a internação hospitalar após a sua alta e vai variar aí de acordo com as modificações esperadas em cada fase. Então, na primeira hora, tá, do pós-parto, a qual você ainda vai estar ali na sala de parto ou na sala de recuperação, é fundamental a vigilância de sangramento vaginal, porque é o período de maior risco de hemorragia. Além disso, sempre que possível, é recomendado o estímulo da amamentação, o contato pele a pele com o nosso bebezinho, tá bom? Na primeira hora aí, após o nascimento, que é conhecida como Golden Hour, né? Ou a hora do ouro. É muito importante para você manter esse vínculo entre mãe e bebê, para o seu útero começar a voltar para o lugar, então é muito importante. Assim que você for pro quarto, né, durante a internação, que normalmente dura aí de 2 a 3 dias para parto cesárea, é importante você entender as principais alterações do pós-parto, tá? E os cuidados que precisam ser tomados, porque você vai ter sempre um auxílio aí da equipe médica, da equipe de enfermagem para te ajudar, tá? O sangramento, que ele se inicia logo após o parto, tanto faz se você teve normal ou cesárea, é a chamada de loqueação. Ele pode durar durante todo o período de puerpério, tá? E as suas características, ele vai diminuindo a intensidade, sendo que nos primeiros 3 a 5 dias são mais intensos, mais vermelhos, aquele vermelhão vivo. E isso ele vai reduzindo aí com o tempo, vai reduzindo a quantidade, ficando inicialmente mais escura, após amarelo e transparente até parar, tá? O uso do absorvente, ele pode ser usado, mas recomenda você ficar trocando várias vezes, porque você vai ver que vai ter sim bastante sangue, tá bom? Evita o uso de absorvente eterno, não é legal, tá? Nas primeiras horas, nas primeiras 2 semanas aí, porque pode causar infecções para você, tá? Então, seria ideal, interessante, por exemplo, eu levei fralda geriátrica, sabe aquelas fraldas grandes que parecem uma calcinha? É algo interessante para você que passou por um parto cesárea ou vai passar por uma cesárea, levar, melhor do que o absorvente. Eu preferi até porque me deu mais sustentabilidade ali no meu abdômen, tá? Cinta pós-parto não é recomendada, tá bom? Por favor, meninas que estão passaram ou vão passar por uma cesárea, cinta não é recomendada em nenhuma fase do seu pós-parto. Ela vai comprimir todos os seus órgãos, vai dificultar a sua respiração, vai dificultar a volta dos seus órgãos, tá bom? Naturalmente pro lugar. Então, evita da cinta. Bom, assim que permitido, é também muito importante você caminhar pelo quarto, tá? Para ajudar na prevenção de trombose, que é o maior risco no puerpério para quem passou por uma cesárea. Além de ajudar na melhora da constipação intestinal e na liberação de gases, tá? Que são muitíssimos comuns aí no pós-parto e pode causar uma dor abdominal, a gente não quer isso, tá? Nos primeiros dias é muito comum a gente sentir cólica, principalmente ao amamentar, devido ao hormônio liberado na amamentação que se chama ocitocina, que ele age contraindo esse útero, que contribui para a prevenção de hemorragia. Então é uma dor chata, mas bacana. E como que fica o útero, né, depois? Porque ele tá bem grandão, né? A amamentação ele vai ajudando nessa cicatrização, vai ajudando o nosso útero voltar pro lugarzinho dele. Então tem uma redução em média de 1 centímetro por dia, tá bom? O nosso útero ele vai voltando ao lugar, mas sem o uso de
Sinta, né? Continua com a sua amamentação. Você vai fazer umas ativações abdominais. Mais pra frente tem vídeo explicando e tem aulas explicando como você fazer essa ativação e pode fazer logo após o parto se você sentir confortável, tá? Em caso da cesárea, né? A cicatriz, você precisa lavar ela com água e sabão. Somente água e sabão. Tá bom? E é importante você lavar, higieniza e deixa bem secadinha, tá? Bem sequinha, na verdade. Eu, inclusive, usava um secador ali na maternidade mesmo, né? Bem frio. Sempre tava secando e deixava, né, bem fechadinha ali com o que a minha médica fez, né? Os pontos ali, gaze, deixava bem sequinha, bem arejado. E dá uma aflição no início, eu falava que eu me sentia um Frankenstein, parecia que o meu corpo daqui de cima não estava conectado com o de baixo, mas esse é no início, tá? É muito normal a gente perder a sensibilidade também nessa região. Eu já tô com 9 meses pós-parto aí e ainda tenho bastante sensibilidade nessa região, mas dizem que passa e eu tô acreditando nisso, tá? Depois que eu voltei na minha médica, foram 10 dias pós-parto, ela me passou uma pomadinha que se chama Quelocote, tá? Vou deixar para vocês melhor aí na descrição para vocês verem. Não precisa de prescrição médica, mas é interessante você perguntar pro seu médico. Então, depois de 10 dias, né, a minha cesárea ela foi colada, então não tinha pontos. E ela falou, olha, usa essa pomada que melhora, tá? Aparecimento aí de queloides, enfim. Então eu usei e a cicatriz ela ficou bem bonitinha, tá? Tem ainda assim uma aderência, tem ainda, não tá com uma queloide, mas dá pra ver, né, bem a cicatriz, mas bem melhor do que era quando eu tive 9 meses atrás, tá? Sensibilidade, como eu já falei, é algo que eu perdi, mas acredito que com o tempo volte. Se não voltar também, eu sei que aqui foi o corte do amor, por onde nasceu o meu tão querido filho, tá bom? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Se possível, meninas, tenham alguém para ajudar você nesses primeiros dias aí na sua casa, tá bom? É difícil, a cesárea, fica mais difícil a gente ficar em posição ereta porque a gente tem bastante dor, como eu já falei, é uma cirurgia, não é simplesmente igual um parto normal, que o bebê saiu normalmente. A maioria das mulheres não tem pontos, mas no caso de uma cesárea ela é uma cirurgia, então teve uma intervenção cirúrgica e a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, se possível, tem alguém para te ajudar nesse início, pelo menos nas 2 primeiras semanas, ou se você não tiver ninguém para te ajudar, uma coisa interessante tenha marmitas. Deixa tudo congelado antes do bebê nascer. Você já tá aí com as suas 38, 37 semanas, já faz um planejamento do mês inteiro. Deixa tudo congeladinho, bonitinho, com data. Se prepara mesmo para essa chegada do seu bebê, ainda mais se você vai passar por uma cesárea, se você já sabe que você vai passar por uma cesárea, e mesmo que você não passe por uma cesárea, mesmo que você passe por um parto normal, é interessante a gente já estar organizada, com a vida toda organizada, para quando o bebê vier, a gente se preocupar só com o bebê, não tem que se preocupar em fazer comida ou ficar limpando a casa, tá bom? Então, esse início é muito interessante você pagar alguém. Por que eu digo de pagar alguém? Porque às vezes quando a gente tem família, tem pessoas que são próximas, essas pessoas querem ficar dando palpite, querem ficar dando pitaco naquilo que você deve, o que não deve fazer. E quando você paga uma outra pessoa de fora, é mais provável que essa pessoa vai fazer exatamente aquilo que você precisa que ela faça. Então, essa fica a minha dica, tá? Guarda aí um pouquinho do dinheiro do enxoval, né? Faz um enxoval minimalista e eu acredito que principalmente ter uma ajuda nesses primeiros dias ou ter uma ajuda no seu puerpério é muito melhor do que você ficar comprando roupinha de bebê, tá bom? Essa é a minha dica como mãe de 2. Se eu pudesse, eu teria tido uma ajuda com a Juju, eu tive uma ajuda com o Léo, né? Então era uma pessoa que vinha a cada 15 dias e me ajudava demais. A gente foi aumentando a frequência dela e me aliviou muito, muito minha sobrecarga. Então fica uma dica aí pra mim, que tive uma cesárea, que tive um parto normal. Isso aqui não é fácil, tá bom? Até a próxima aula!